Olá, espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós falaremos de um dos assuntos que é muito temido pelos estudantes, o uso dos porquês. E por que esse assunto é tão temido? Muitas vezes os professores fingem que ensinaram, você finge que aprendeu, e estamos aqui com muitos estudantes e pessoas que não sabem diferenciar uma forma da outra e que no WhatsApp preferem utilizar PQ para tudo. Eu sei que você pode fazer isso e que você também consegue aprender a usar corretamente cada um desses porquês. A partir dessa aula, você conseguirá utilizar os 5 porquês. E você já deve se perguntar: mas não eram apenas 4? Esse é um dos primeiros erros dos professores. Eles não apresentam as 5 formas. E você sairá dessa aula dominando quando utilizar qualquer um desses porquês. Nessa aula eu não vou explicar que um porquê é de pergunta, outro é de resposta, outro a gente utiliza no início, no final de frase, porque essa não é a maneira correta de se aprender, pois você pode se confundir estudando dessa maneira. Por exemplo, o porquê separado comumente é ensinado como porquê de pergunta, mas nem sempre nós faremos uma pergunta quando utilizarmos esse termo. E nessa aula eu vou utilizar o nosso material sobre o uso dos porquês que se encontra no módulo de redação da plataforma e você consegue acessar para acompanhar os exemplos. E o primeiro aspecto que nós vamos entender é justamente por que nós temos vários tipos de porquê e não apenas um único porquê, o porquê junto ou o porquê separado para todos os casos. Você tem que entender que isso não é algo feito apenas na língua portuguesa. Essa separação também ocorre, por exemplo, na língua inglesa. Nós temos o why para perguntas e temos o because para respostas, por exemplo. E aqui, na nossa língua portuguesa, nós temos o porquê junto, o porquê separado, o porquê junto com acento, o porquê separado com acento e os seus variados usos, justamente para evitar ambiguidades. Ambiguidade é quando eu tenho uma frase que pode ser entendida de duas maneiras, que pode ser entendida e causar uma confusão. Algumas pessoas entendem de uma forma, outras entendem de maneira diferente, causando uma confusão. E como a língua tem justamente o papel de simplificar e fazer com que todas as pessoas entendam da mesma maneira, utilizar apenas um porquê poderia causar esses erros, como nós veremos aqui no exemplo. Se alguém chega para mim e diz: ele mostrou porque estava triste. Eu entendo que uma pessoa mostrou algo e o motivo dessa pessoa ter mostrado algo é porque estava triste. Então, por exemplo, ele mostrou, eh, as dificuldades porque estava triste. Nesse caso, eu tenho o porquê junto, que explica algo. Já quando eu digo: "Ele mostrou porque estava triste", nesse caso, quando eu tenho o porquê separado, eu estou dizendo que ele mostrou a razão de estar triste. Ele mostrou por que razão estava triste. E nesse caso, para que não haja uma interpretação errada, eu utilizo justamente os diversos tipos de porquê. O porquê junto na primeira frase e na segunda frase o porquê separado. Outra coisa que você pode se questionar é: qual o motivo de nós estudarmos todos os tipos de uso do porquê, se na redação, no máximo, a gente vai utilizar o porquê causal, o porquê explicativo e talvez o porquê que funciona como pronome relativo? Porque se eu explicar apenas 2 usos, você não vai entender os outros usos. E você não escreve apenas redações, você escreve outros textos na sua vida. Nesse caso, nós devemos aprender todas as formas, ficar expert em todas elas e nunca mais errar no tópico do uso dos porquês. Agora que você já sabe o motivo de nós termos vários porquês na língua portuguesa, nós vamos estudar cada um com exemplos para entender
quando nós podemos utilizar uma forma e quando nós utilizaremos outra. Outra coisa que eu quero que você entenda é que o uso dos porquês é um jogo de substituição. Por exemplo, se nós temos a palavra seis e meia dúzia, ambas valem a mesma coisa, possuem a mesma ideia. E eu posso trocar uma por outra no meu texto. Se eu digo, eu tenho 6 ovos aqui e depois eu troco e falo: "Eu tenho meia dúzia de ovos aqui", eu também tenho a mesma ideia. Com o uso dos porquês, nós deveremos ter essa mesma compreensão. Para conseguir aprender quando utilizar uma forma ou outra, nós vamos precisar fazer algumas substituições. Então, em vez de porque junto com acento, talvez a gente precise trocar pela palavra motivo em alguns locais. Você aprenderá daqui a pouco. Agora nós vamos aprender o nosso primeiro uso do porquê. O porquê junto e sem acento. E o primeiro erro dos professores é justamente falar que esse é o porquê utilizado em respostas. E nem sempre nós estaremos respondendo a alguma pergunta no nosso texto. Esse porquê, justamente, é utilizado para duas coisas: ou para falar sobre uma causa de algo, ou dar uma explicação dentro da minha oração. Nesse caso, quando eu tenho uma explicação, geralmente eu posso fazer sim uma resposta a uma pergunta, mas nem sempre será uma resposta. É importante que você entenda isso. Esse porquê também pode ser trocado pelo pois. Lembra que eu falei dos 6 e meia dúzia? Nesse caso, a gente pode trocar o porquê, junto e sem acento, pelo pois nas nossas frases. Vamos ver alguns exemplos para consolidar. E o primeiro exemplo é: atrasei-me porque o pneu furou. Veja que aqui, sim, você está dando uma resposta a uma pergunta. Por que você se atrasou? Atrasei-me porque o pneu furou. Mas esse porquê também possui a ideia de causa. Ele indica a causa do atraso. Atrasei-me porque o pneu furou. O pneu ter furado é a causa do atraso. Nesse caso, nós não vamos utilizar a vírgula antes do porquê. É interessante que você saiba dessa regra. Quando o porquê é explicativo, a vírgula obrigatoriamente aparece. Se for um porquê causal, a vírgula não aparece. Ela até pode aparecer, é algo facultativo, mas é interessante que se respeite essa regra e não coloque a vírgula. Se você colocar, não vai estar errado, mas também não é interessante. Vamos aos próximos exemplos. Não se preocupe, porque vamos resolver isso juntos. Aqui, veja, eu consigo trocar o porquê pelo pois. Não se preocupe, pois vamos resolver isso juntos. Nesse caso, eu estou dando a explicação de não ser necessário se preocupar, porque vamos resolver isso juntos. Poderia trocar pelo pois, como é explicativo, a vírgula aparece antes. E eu vou utilizar o porquê junto e sem acento. Próxima frase. Faça isso com calma, porque não há pressa. Aqui eu estou explicando o motivo de não ter a necessidade de fazer isso rapidamente. Também poderia trocar pelo pois, faça isso com calma, pois não há pressa. Por isso eu utilizo o porquê junto e sem acento. A reunião foi adiada porque o chefe não pôde comparecer. Nesse caso, porque é causal. A vírgula não aparece, eu estou explicando a causa de o chefe não comparecer, né? O chefe não comparecer foi a causa de não haver a reunião. A última, não fiz o trabalho porque tive um imprevisto. Aqui eu estou mostrando qual é a causa de eu não ter feito o trabalho. Tive um imprevisto. Também poderia trocar pelo pois, utilizo o porquê junto e sem acento. Agora nós vamos ao nosso segundo porquê, o porquê separado e sem acento. E muitos professores ensinam que esse porquê deve ser utilizado para fazer perguntas. E você também perceberá que esse porquê nem sempre vai ser utilizado para fazer perguntas. Ele pode ser utilizado também no meio de frases ali para mostrar a razão de algo acontecer. E eu vou explicar claramente
como é que nós faremos essa diferenciação e conseguiremos utilizar corretamente o porquê separado e sem acento. Esse porquê é um dos que nós precisaremos mais nos valer daquela ideia de trocar 6 por meia dúzia. Nesse caso, a gente vai trocar o porquê separado e sem acento pela expressão por que razão nas frases. No local em que há o porquê, nós vamos trocar por que razão. Se a frase permanecer com o seu sentido completo, nós iremos utilizar esse porquê. Se fizer sentido, se for realmente aquela ideia, esse é o porquê que deve ser utilizado. Vamos aprender com exemplos, porque eu sei que vocês gostam mais. Se eu digo, por que você não atendeu minha ligação? É óbvio, é claro, é translúcido que nós utilizaremos o porquê separado e sem acento, porque eu estou fazendo uma pergunta e estou utilizando esse porquê no início da frase. Mas o problema não está quando o porquê aparece no início da frase, porque isso aí todo mundo sabe fazer. O problema aparece justamente quando nós temos o porquê no meio da frase. É aí que os alunos ficam. Eu utilizo o porquê separado, com acento, sem acento, junto. Como é que eu faço? Veja o exemplo. Não entendo por que você não me atendeu. E é aí que o aluno fica pensando, é o porquê junto, é o separado? E é aqui que entra muito bem a regra da substituição. Em vez de escrever, não entendo, tananã, por que você não me atendeu, eu vou colocar no local o porquê razão. Não entendo por que razão você não me atendeu. Nesse caso, como a frase permanece com o seu sentido, nós utilizamos o porquê separado e sem acento. Já se eu utilizasse, por exemplo, o pois, se eu ficasse em dúvida, é o porquê junto ou o porquê separado? Eu poderia trocar pelo pois e ver se dá tudo certo. Não entendo, pois você não me atendeu? A frase até faz sentido, mas veja que o sentido não é o mesmo da primeira frase. Não entendo por que você não me atendeu. É quase como se a pessoa estivesse intimando. Não entendo por que você não me atendeu. Já quando eu digo não entendo, pois você não me atendeu, o sentido da frase muda completamente. Então você vê que eu não posso utilizar o porquê junto, nesse caso, se eu quero manter essa frase com o sentido original. Deveria ser o porquê separado e sem acento. Se eu digo, ele avisou porque estava tão atrasado, eu não vou utilizar o pois. Ele avisou pois estava tão atrasado. Não é o mesmo sentido. Então eu vou justamente trocar pelo porquê razão. Ele avisou por que razão estava tão atrasado. Nesse caso é o porquê separado e sem acento. Por que precisamos de tantos materiais? Nesse caso, nós vamos utilizar o separado e sem acento, porque estamos em uma pergunta, início de frase. Esse é bem óbvio. Eu sei por que ele se atrasou. Aqui eu não estou dizendo eu sei pois ele se atrasou. Então não vou utilizar o porquê junto. Eu vou utilizar justamente o porquê razão. Eu sei por que razão ele se atrasou. Posso justamente substituir e colocar o porquê separado e sem acento. Eu sei por que ele se atrasou. Então a ideia é justamente substituir o porquê separado e sem acento pelo porquê razão. Se a frase fizer sentido, nós utilizamos esse porquê, está tudo certo. Então lembre-se, porquê razão é a mesma coisa de porquê separado e sem acento. Você tem que fazer a troca para saber qual utilizar. Agora nós vamos ao nosso terceiro porquê, o porquê separado com acento. E você deve estar se perguntando, se nós temos o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento, qual a diferença entre os dois? Eles devem ser um pouco parecidos, não é mesmo? Se você pensa dessa forma, você está corretíssimo. O porquê separado sem acento tem a mesma função, o mesmo sentido do porquê separado com acento. Qual a diferença, então, entre os dois? O porquê sem acento vai aparecer no meio da frase, no início da frase, e o porquê com o acento vai aparecer sempre antes de sinais de pontuação.
principalmente lá no fim da frase. E você deve estar se perguntando: por que que nós utilizamos esse acento? Justamente porque o porquê que fica no final da frase, ele tem uma entonação, ele tem um tom um pouco mais forte. Essa sílaba aí, ela é um pouco mais tônica. Veja que é diferente de eu dizer: "Por que você não veio?", de eu dizer: "Você não veio por quê?". Veja que esse "que" é bem mais forte. Então, para mostrar essa tonicidade, a gente coloca o acento circunflexo antes dos sinais de pontuação. Então, antes de uma vírgula, porque separado e com acento ali no "é". Antes de um ponto final, também. Antes de uma interrogação, também. Exclamação. Qualquer sinal de pontuação, qualquer sim de frase vai ser utilizado porque separado e com acento. E aí você pode se perguntar: mas se eu tiver uma explicação, se eu tiver um porquê substantivado, eu vou utilizar o separado com acento só porque está no final da frase? Não. E esse é novamente um dos erros dos professores. Explicam que o porquê no final de frase vai ser sempre com acento e separado. Mas pode ser que a gente tenha outras formas, outras frases, em que não será utilizado esse que. Será justamente utilizado o porquê junto, o porquê substantivado, entendeu? Então é importante não ter essas regras extremistas em mente. Agora nós vamos ver alguns exemplos para entender quando utilizar esse porquê. A educação não é valorizada por quê, Mateus? Veja que Mateus é o vocativo, por isso tem vírgula antes. Como o porquê aparece já vírgula, ele deve ser separado e com acento. E você deve se perguntar, por que não o porquê junto? Porque nesse caso, eu tenho a ideia de por que razão. Eu consigo substituir esse porquê por que razão. A educação não é valorizada, por que razão, Mateus? Então eu tenho a ideia do por que razão e por estar antes de um sinal de pontuação, a vírgula, eu coloco o acento circunflexo. Veja que quando eu digo: "Ele disse que não iria à festa, não sei por quê", eu utilizo o porquê separado e com acento. Por quê? Esse porquê aqui pode ser substituído pela expressão por que razão. Ele disse que não iria à festa, não sei por que razão. Por estar no fim da frase, nós devemos utilizar, além de o porquê separado, o acento para marcar a entonação. Ele faltou à escola hoje, eu imagino por quê, por que razão. E por estar no fim da frase, acento circunflexo. A saúde está um caos. Por quê? Fim de frase, tem a ideia de por que razão, acento circunflexo. As pessoas estão fora por quê? Por que razão poderia ser utilizado o local do porquê, por isso separado, está no fim de frase, por isso acento circunflexo. Agora nós iremos falar do quarto uso do porquê, o porquê junto e com acento. Esse porquê sempre é utilizado com a ideia de substantivo, ou seja, ele funcionará como um substantivo. E o que é que os substantivos possuem antes deles? Justamente os artigos. Então é muito comum que você encontre esse porquê sempre junto a um artigo. O porquê de tal coisa, um porquê, os porquês, e ele sempre vem junto e com acento, independentemente de onde apareça na frase. Mas você deve estar se perguntando: Mateus, talvez eu não consiga identificar tão bem quando utilizar ele como substantivo. Como é que eu vou saber que o porquê possui esse sentido? Novamente, nós utilizaremos aquela regra de trocar o 6 pelo meia dúzia. Nesse caso, nós vamos trocar o porquê junto e com acento pelo motivo. Então, em vez de falar porquê na frase, a gente vai colocar a palavra motivo. Por exemplo, se eu digo: eu sei o porquê de ele ter feito isso. Eu posso trocar por eu sei o motivo de ele ter feito isso. Por isso, sempre que nós pudermos trocar motivo pelo porquê, nós iremos utilizar o porquê junto e com acento. Vejamos alguns exemplos de quando utilizar esse termo. Ninguém explicou o porquê de sua ausência na reunião. O motivo de sua ausência na reunião. Consigo trocar pela palavra motivo, utilizo o porquê junto e com acento.
ela não entendia o porquê de tanto alvoroço, ela não entendia o motivo. Por isso utilizamos o porquê junto e com acento. Os porquês daquela decisão ainda não estão claros. Os motivos daquela decisão ainda não estão claros, porque junto e com acento. Não pergunte meus porquês. Veja que aqui eu não tenho o antes, mas eu tenho um pronome. Meus porquês. Qual o porquê de termos tantos impostos? Qual o motivo de termos tantos impostos? Nesse caso, nós utilizamos o porquê junto e com acento. Sempre que eu puder trocar pela palavra motivo, porquê junto com acento. Agora nós vamos ao quinto uso dos porquês. O porquê separado e sem acento, que é utilizado como pronome relativo. E você já deve lembrar que o porquê separado e sem acento era utilizado como sinônimo da expressão por que razão. Nesse caso, o significado, o sinônimo, não será de por que razão, mas sim de um pronome relativo, como pelo qual, pelas quais, pelos quais, como nós vimos na semana anterior, dos pronomes relativos, aqueles que retomam termos que já foram citados no texto. Esse uso pode enriquecer muito a sua redação, pois poucos escritores sabem utilizar corretamente esse porquê. Vejamos alguns exemplos. Este é o motivo por que insisti tanto no projeto. Esse porquê é separado, sem acento, e ele tem o mesmo sentido de pelo qual. Este é o motivo pelo qual insisti tanto no projeto. E eu consigo modificar e utilizar o porquê, que é bem mais sofisticado. Vejamos outros exemplos. A estrada por que passamos estava em obras. A estrada pela qual passamos estava em obras. As dificuldades por que ele passou foram superadas com esforços. As dificuldades pelas quais ele passou foram superadas com esforço. Essa é a razão por que o governo não investe em saúde. Essa é a razão pela qual o governo não investe em saúde. Quando eu digo o problema porque passei foi muito sério, veja que eu consigo trocar o porquê passei por pelo qual passei. Eu sempre troco um pronome relativo pelo porquê. Nesse caso, é o porquê separado e sem acento. E agora você já conhece os 5 usos do porquê de cabo a rabo. Todas as regras, como fazer, tem bons exemplos e poderá aplicar em suas redações e em seus textos com muita maestria. Agora nós só vamos fazer um pequeno resumo. O primeiro porquê poderia ser substituído pelo pois, era o porquê junto e sem acento, que indica a ideia de causa ou de explicação. O segundo porquê é o porquê separado e sem acento, que pode ser substituído pela expressão por que razão? Pode ser utilizado no início, no meio das frases. Quando ele aparece no final das frases ou antes de sinais de pontuação, ele recebe um acento, é o terceiro porquê. O quarto porquê é o porquê junto e com acento, que faz o papel de um substantivo. Geralmente vem com artigo antes e pode ser trocado pela palavra motivo. O motivo de tal coisa, o porquê de tal coisa. O último porquê é o porquê de pronome relativo. Ele é separado e sem acento e sempre vai ter a ideia de pelo qual, pelas quais. As ruas, porque passamos, as ruas pelas quais passamos. Vimos todos os 5 porquês, você agora já tem esse conhecimento e pode aplicar na sua vida. Eu espero que você tenha gostado da aula. Comente, curta, compartilhe com os colegas da plataforma para que eles também consigam alcançar esse conhecimento que é essencial para se comunicar bem. Te vejo na próxima aula.